Provérbios 31, os versículos de número 1 até o de número 9. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e necessitados. Bondoso Deus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Aplica, Senhor, os ensinos da Tua palavra santa a nós esta noite. Assim oramos no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu introduzo esse culto trazendo aqui a lembrança, um fato que me foi contado. Um irmão muito querido, ele abordou um amigo, também irmão em Cristo, para que ele tivesse mais cuidado com suas palavras. Porque esse colega e irmão em Cristo, ele vinha evidenciando descontrole nas suas falas. Falas carregadas de palavreado e até mesmo de linguajar não muito apropriado para um filho de Deus. Ele me contava acerca disso e me falou de como ele ficou assustado com a resposta que esse seu colega, irmão em Cristo, deu a ele. Ele falou com todo carinho e pensava que o colega e irmão fosse receber a palavra de uma forma bem positiva. Mas a resposta que ele escutou o deixou estarrecido. O colega disse assim: eu não preciso de você para me alertar a ter cuidado com o que eu falo, pois para isso eu tenho a minha mãe. Não era criança, não era adolescente, não era jovenzinho, era uma pessoa já adulta. Então a resposta desse irmão em Cristo foi muito imatura. E ela revelou uma verdade que infelizmente não foi nada aproveitada por ele. Ele tinha uma mãe que podia orientá-lo, porém era nítido que ele não aproveitou os ensinos da sua mãe. Foi dito por alguém a seguinte frase: feliz é a pessoa que teve uma mãe temente a Deus, que o alertou sobre o pecado, e mais feliz ainda a pessoa que se atentou às suas advertências. Quando eu pronunciei Provérbios 31, talvez alguns tenham trazido à memória o texto da mulher virtuosa. A minha Bíblia mesmo, eu faço muitas anotações, e nessa página, no cabeçalho, eu escrevi a caneta, mulher virtuosa, 31.10. Então talvez alguns tenham pensado que nós falaríamos acerca dessa mulher virtuosa. É a segunda parte desse capítulo. Mas o capítulo começa com um poderoso discurso materno. Então, um poderoso discurso materno
inicia esse capítulo tão conhecido do livro de Provérbios. Os conselhos de uma mãe piedosa a seu filho, ninguém menos do que um rei, o rei Lemuel. Você sabe o que significa Lemuel? Lemuel significa dedicado a Deus. Você sabe quem foi Lemuel, Abraão? Eu não sei não. Eu não sei quem foi Lemuel. Há alguns escritos judaicos que beiram, na verdade, a lendas de que esse Lemuel seria nada mais nada menos do que o próprio Salomão. Sendo então esse trecho bíblico um aviso, uma instrução, uma orientação de sua mãe Batseba para que Salomão, em seu ofício de rei, fosse bem-sucedido. Mas a Bíblia, ela não nos oferece provas suficientes para recebermos esta história como certa, a não ser determinada palavra que nós vamos encontrar enquanto estivermos aqui ministrando esse texto. E a mãe de Lemuel, sendo Batseba ou não, o que deve chamar a nossa atenção, Sanderson, são os ensinos dessa mãe. Muito mais de quem foi. Foi Batseba? Foi uma judia? Foi uma estrangeira? Muito mais deve chamar a atenção o caráter dessa mãe, os ensinos dessa mãe. Então, se nós temos a proposta de olhar a mãe desse rei na perspectiva da sua sabedoria, duas são as possibilidades, Luciana, que são ventiladas sobre o ensino dessa mulher. Primeiro, se nós tivermos um foco vertical, né, olhando para cima, olhando para o alto, olhando para Deus. Alguns têm entendido que a mãe de Lemuel recebeu, na verdade, um oráculo, uma orientação do próprio Deus. Logo, as dicas, os conselhos, orientações dessa mãe seriam, na verdade, palavras do Senhor, alertas de Deus, importantes para o reinado de Lemuel. A outra possibilidade é nós olharmos o texto, meu querido irmão Sr. Walter, na perspectiva do foco horizontal, assim como eu estou olhando para os irmãos, dentro da perspectiva da vivência humana. Então, meus irmãos, essa mulher, ela seria idosa e madura. Então, a mãe de Lemuel era uma mulher idosa e madura. Com base na sua experiência de vida, nas suas observações sábias, ela orientava o seu filho com preciosos ensinos para que ele fosse bem-sucedido no seu reinado. Logo, seja qual for dessas duas opções, elas estão debaixo do propósito do livro de Provérbios. Ambas interpretações, elas convergem para o mesmo significado. São as palavras de uma zelosa e sábia mãe para o sucesso de seu filho, o rei Lemuel. Mas ainda, irmãos, olhando aqui de forma superficial para esse capítulo 31 de Provérbios, nós podemos ser conduzidos a uma inverdade. Ou seja, poderemos pensar que é comum nas Escrituras o conselho de mães para seus filhos. Na verdade, não foi comum nos provérbios bíblicos orientações que tivessem sido dadas pela mãe. Duas vezes, além desse texto, nós vamos encontrar orientações aos filhos para que atentassem às palavras de suas mães. A primeira dessas orientações
nós encontramos no primeiro capítulo de Provérbios, quando diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe. Nós vamos encontrar novamente uma orientação de uma mãe a seu filho, de forma indireta, no capítulo 6 de Provérbios. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Logo, meus queridos irmãos, esse texto se torna ainda mais precioso aos nossos sentidos, porque todos nós sabemos quão preciosa, poderosa, amorosa é a fala de uma mãe piedosa para seus filhos. E vejam bem que a Bíblia nos abençoa, pois num tempo dominado exclusivamente pelo homem, é concedido a nós, Isabela, estas pérolas, que são os ensinos de mães amorosas, piedosas, tementes a Deus. Então, meus queridos, eu quero ver com vocês os 3 conselhos dessa mãe a seu filho rei. Conselhos que ultrapassam gerações. A Tânia poderá usar esses conselhos, e com certeza os usa. A Eliane Taranto e a Keila também. E esses conselhos, ô Fábio, eles chegam a nós essa noite, como um convite a todos que desejam viver com sabedoria. Logo, meus irmãos, o primeiro ensino, o primeiro conselho dessa mãe, ela orienta o seu filho: não use a sua força para a devassidão. Não use a sua força para a devassidão. Olha o que diz os versículos 2 e 3. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem reis. É claro que você percebeu a repetição da palavra filho. Quando a mãe fala filho, é melhor ficar ligado, não é mesmo? Meu filho, a Lívia olha para a Isabela, minha filha, opa, falou a palavra filho, é hora de ficar alerta. Aqui, a repetição da palavra filho está mostrando para nós a seriedade que piedosamente chama a atenção dessa mãe. Ela chamando o seu filho de forma piedosa: ó meu filho, filho do meu ventre. E uma terceira vez: filho de meus votos. Filho do meu ventre. Ou seja, o filho que ela carregou por 9 meses. Meses que foram de plena entrega. Todas as mulheres que estão aqui essa noite, que são mães, com certeza declaram que o período da gravidez é um período de entrega plena. A mulher vive preocupada intensamente com aquele momento e com o bem-estar da sua criança. Então, para a geração daquele filho, foi necessária uma plena entrega que culminou na ansiedade dos momentos de dar à luz e na dor, na hora do nascimento da criança. Filho dos meus votos. Que votos? Possivelmente orações, como as orações que Ana fez a favor do filho que ela desejava ter, Samuel. Então, esta mãe, a mãe do rei Lemuel, investiu tempo de sua vida para o nascimento do seu filho. Todas as mulheres que são mães e que passam por esse período da gestação, os 9 meses, elas abrem mão de muita coisa por causa do seu filho. Então ela investiu tempo precioso de dedicação.
Qual o nome que ela dá para o menino? Lemuel, dedicado a Deus. Ela passou o tempo em oração, ela passou o tempo em ensino ao seu filho, ela dedicou-se ao seu filho a fim de poder dedicá-lo a Deus. Não é bonito isso? Ela dedicou-se ao seu filho a fim de poder dedicá-lo a Deus. Irmãos, irmãs, verdadeiramente aquela mãe, ela cumpriu um dos ensinos base que nós encontramos em Provérbios, que é o capítulo 22, o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Foi no caminho, ela esteve com o seu filho Lemuel enquanto ensinava. Ela dedicou o seu tempo, ela dedicou a sua vida para o bem do seu filho. O primeiro ensino dessa mãe zelosa, dessa mulher amorosa, dessa serva de Deus piedosa, foi alertar o seu filho sobre a pureza da vida sexual. Não é, como nunca foi, difícil para um rei, para alguém que tem autoridade, a oportunidade e a tentação de gastar a sua força com mulheres, tampouco o seu vigor. A palavra vigor, a palavra força aqui, faz alusão a sexo. Aí nos é trazida à memória a figura do grande rei Salomão, homem de sabedoria inigualável. Foi tragicamente corrompido pelas suas mulheres, esposas estrangeiras. Ele tinha um harém com mais de 1000 mulheres, o que gerava uma grande despesa, que já era um baita problema, além de contrariar claramente aquilo que Deus havia dito aos reis, que não deveriam multiplicar para si mulheres, como faziam os reis de outros povos. Mas, meus irmãos, ainda é pior, porque ele se envolveu emocionalmente com aquelas mulheres. Então a Bíblia diz que o seu coração, ele se desviou do Senhor. E sobre aquela época, o autor do livro dos reis, ele diz acerca de Salomão: seu coração já não era mais dedicado ao Senhor seu Deus. Lemuel, dedicado a Deus. Salomão nasceu para ser dedicado a Deus. Agora o seu coração não é mais dedicado ao seu Deus. Daí a ligação que alguns fazem de que Lemuel talvez tenha sido Salomão. Eu prefiro trabalhar na linha que não, porque se a Bíblia não fala, é melhor que eu não tenha ouvidos, para não ouvir aquilo que é desnecessário. Então a mãe de Lemuel, ela sabia que paixões desordenadas destroem reis, destroem líderes, destroem famílias, destroem nações. Então a mãe de Lemuel, ela o aconselha a não investir a sua vida nas mulheres que destrói o casamento, que destrói a reputação, que destrói os relacionamentos familiares, que destrói principalmente a vida cristã. Logo, em um mundo como esse que nós vivemos, saturado de erotismo, você vai ver o filme, logo na legenda aparece lá, esse filme tem cenas de relacionamento sexual. Já vem de cara já as informações para você, né? Tem contexto sexualizado nesse filme. Então nós vivemos num mundo saturado de erotismo, de liberdade sexual sem responsabilidade. Mas aí nós lembramos, irmãos, que a Bíblia fala que o cristão é chamado à santidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: fugir da imoralidade sexual. Então Cristo nos chama à pureza. Cristo se entregou para uma noiva
pura, para uma noiva santa. Eu e você somos a noiva, a igreja é a noiva. Cristo se entregou para uma noiva pura e santa. Eu gostaria então, irmãos, de ir um pouco mais além, né? E gostaria de pensar em questões que ultrapassam a sexualidade em si, mas questões que falam da carnalidade, porque o apelo à sexualidade é o apelo à carnalidade, né? É o atender à carne mais do que ao espírito. E Cristo, quando recebeu a cruz no lugar da Keila, Ele dedicou a Keila ao Pai Celeste. Então Cristo, quando recebeu a cruz em seu lugar, em meu lugar, Ele nos dedicou ao Pai Celeste, a Deus. Então a pergunta é: com o que e com quem eu tenho gastado as minhas forças? Com o que e com quem eu tenho gastado o meu vigor? Cada um sabe com o que e com quem tem gastado as suas forças, tem gastado o seu vigor. Não seria melhor investirmos mais tempo em Deus? Não é a Bíblia que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas? Então não seria muito melhor investir mais tempo em leitura da Bíblia, investir mais tempo em oração, investir mais tempo em jejum, investir mais tempo em piedade, investir mais tempo em momentos como esse de comunhão, quando a igreja se reúne para adorar a Deus? O segundo conselho de uma mãe piedosa é o seguinte: evite a bebida que embriaga o juízo. Evite a bebida que embriaga o juízo. Os versículos de número 4 a de número 7, leiam comigo, os versículos 4 a 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas não se lembrem mais. Então, a segunda dica trata sobre manter a sobriedade, para que o trabalho possa ser exercido com justiça, para que o trabalho que nós realizamos, ele seja adequado ao nosso chamado, ao caráter de Cristo em nós. Ao contrário do que alguns afirmam, forçando, o texto não proíbe o uso de bebida alcoólica. Tem que deixar bem claro. Então nós não podemos mentir sobre a palavra. Não há proibição do uso de bebida alcoólica. No entanto, o texto admoesta profundamente que a bebida forte, a bebida fermentada, a bebida alcoólica, ela não convém à liderança, tampouco deve ser objeto de desejo. Tem coisas melhores para nós desejarmos do que a bebida forte. Há coisas melhores a serem desejadas por um servo de Deus, por uma serva de Deus. Logo, irmãos, eu acredito ser prudente e correto, nós entendemos o provérbio como uma orientação que vai além dos reis, que vai além dos governantes, porque a chave do texto está no ensino de uma mãe piedosa, de uma mãe sábia, uma mãe que orienta o seu filho, para que ele possa cumprir adequadamente o seu ministério, para que ele possa agir com conhecimento e aplicando a lei de forma correta. Não encaixamos nós na figura daqueles que governam este mundo,
um reino de sacerdotes, de sacerdotisas, nação real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, embaixadores de Deus nesse mundo. É o que o presbítero Osiel é o que o presbítero Dionésio é o que o Fábio Júnior é. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Então logo não cabe àqueles que estão investidos de autoridade fazer uso de bebida forte ou de bebida alcoólica. Não há proibição, mas não convém a nós que exercemos liderança no mundo. Nós temos um ministério. Quem te deu o seu ministério? Não foi a Igreja Presbiteriana do Brasil, foi o Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com um ministério tão grande assim, Dâmaris, você pode se dar ao luxo de se arriscar a uma bebida forte, a embriaguez? Os embriagados, eles não conseguem trabalhar de forma apropriada. Tampouco eles conseguem discernir com a devida razão. Qual o exemplo bíblico que nós temos no Velho Testamento? Belsazar, rei da Babilônia, um banquete regado a muito vinho. Ele profanou os utensílios do templo. E qual foi o resultado daquilo? Foi positivo? Não. A mão de Deus escreveu a sua condenação na parede. Meus irmãos, Jesus, o nosso Rei perfeito, ele recusou vinho misturado com mirra, para manter a plena consciência ao sofrer por nós. Mais uma vez, eu quero me atrever aqui, irmãos, a ir um pouco mais longe do que a bebida alcoólica em si. Eu penso agora, Úrsula, na sobriedade da vida, na forma como nós conduzimos os problemas que se apresentam diante de nós. Não é verdade que a nossa vida é culto a Deus? Toda a nossa vida é culto a Deus, não é mesmo, Neila? Toda a nossa vida é culto a Deus. E a Bíblia diz, Andréia, que devemos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Você tem se mostrado uma pessoa racional? Um dos elementos presentes no fruto, não são frutos, o fruto do Espírito, um dos elementos presentes é chamado de domínio próprio. Irmãos, sempre deverá trazer preocupação a nós, se um cristão for descontrolado. Se um cristão não tiver domínio das suas emoções, se um cristão sair falando as coisas pelo cotovelo, sair procurando pessoas para poder apresentar as suas queixas, se um cristão não sabe ouvir, avaliar, resolver, mas complica as coisas, aumenta as falas, põe fogo na floresta, apenas com o poder da língua. Então, meus irmãos, nos momentos de pressão, eu me mostro sóbrio, ou sou tal qual os embriagados que criam dificuldades e aumentam ainda mais os problemas? Gente, conselho de mãe, né, dona Laizi? Conselho de mãe é pesado. Conselho de mãe não é fácil. Aí vem o terceiro conselho dessa mãe piedosa: use a sua voz para defender o oprimido. Os versículos 8 e 9, leiam comigo os versículos 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Para a mãe de Lemuel, o reinado de seu filho, ele deveria ter uma marca muito evidente. Quando nós lemos a história dos reis
e principalmente Salomão, as marcas do governo de Salomão são evidentes para nós, não são mesmo? As grandes obras que ele construiu, os grandes monumentos que ele fez, né? As suas grandes realizações. Mas essa característica, monumentos exuberantes, foram positivas para Salomão. Tesouros incontáveis. No final, esses tesouros foram consoladores para Salomão. Exército poderoso. Esse exército trouxe paz ao seu coração? Não, meus irmãos. Então, monumentos exuberantes, tesouros incontáveis, exército poderoso, não era isso o legado que aquela mãe desejava que o seu filho deixasse, mas uma justiça que se revela no zelo por aqueles que não conseguem defender-se, pelos desamparados, pelos pobres, pelos necessitados. Ela fala: erga a voz, abre a boca, erga a voz. É uma expressão que significa servir como advogado num julgamento. Então essa expressão é uma expressão que significa servir como um advogado num julgamento. E essa palavra desamparado aqui, a palavra hebraica que nos traz essa tradução, ela é única em todo o Antigo Testamento. Significa aqueles que estão falecendo, desaparecendo, aqueles que sofrem grande risco de morte. Então nós poderíamos pegar esse versículo de número 8 e fazermos uma releitura dele da seguinte maneira: defenda, Lemuel, os que não conseguem se defender, defenda os que estão morrendo, os que estão padecendo, os que estão desaparecendo. Então, conselho para Lemuel, conselho para mim e para você. Sabe por quê? Porque Jesus, quando falava sobre amor, ele falava sobre amor a Deus e amor ao próximo. Então ele disse que é necessário amar ao próximo como a nós. Esse é o segundo e grande mandamento, semelhante ao primeiro, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo é lei de Deus. Então todos que querem estar debaixo da vontade de Deus devem atentar-se a interceder por aqueles que precisam de justiça. Então a mãe de Lemuel o aconselha. Ela lembra ele que um governo sábio não negligencia seu papel de zelar pelos pobres e pelos necessitados. Eu e você, meus irmãos, somos chamados a sermos uma voz profética do reino de Jesus neste mundo. Jesus é o nosso exemplo supremo. O servo do Senhor que não esmaga a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega. Então, mais uma vez, eu quero convidar vocês, irmãos, a caminharmos além das grandes causas da justiça, dos tribunais, para as coisas comuns da vida. Dentro de casa, no trabalho, na igreja. Quantas vezes chega aos nossos ouvidos alguma informação cruel sobre um parente, sobre um vizinho, sobre um irmão em Cristo? O que fazer nessas ocasiões? Semana passada, nós falamos dos portões, os portões que são necessários para nós filtrarmos as informações que chegam a nós. O primeiro portão é o portão da confidencialidade. É confidencial. O que chegou ao seu conhecimento, Andréia, foi passado para você que você não deveria levar avante? Se sim, então você não pode passar para mais ninguém. Então, quando informações chegarem a nós, se é confidencial, se o portão da confidencialidade, ele se esbarra diante de nós, porque o assunto foi apresentado ao Caio, só entre é um desabafo, tá, Caio? É só entre eu e você, eu não quero que ninguém saiba. Se passar, furou o primeiro portão.
O segundo portão é o portão da veracidade. Então, antes de passar para outras pessoas, antes de tomar partido, antes de definir quem é certo ou quem é errado, eu investiguei profundamente. Pode ser lá, o que não seja verdade, ou não seja da forma como eu recebi a informação. Pode ser o contrário daquilo que me foi passado. Pode ser necessário investigar por um tempo. O terceiro portão é o portão da necessidade. Ah, é verdade, mas tudo que chega aos meus ouvidos, ao meu conhecimento, eu tenho que sair abruptamente, desesperadamente, tentando resolver. Você tem que sair igual um alucinado, tentando resolver problema que outros arrumaram. Nem os seus problemas, quanto mais problema dos outros. Não deveríamos primeiro perguntar: será que eu não estou piorando esse negócio, não? Nós falamos ano passado o ditado, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. É um ditado esquisito, nunca entendi. Não conheço ninguém que tenha dado bom dia a cavalo. E o último portão é o portão do louvor. É louvável? É bondoso o que chegou aos meus ouvidos? Ou é uma coisa maldosa que chegou aos meus ouvidos? É bondoso eu passar isso avante? Meus irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa voz, ou ela é um manancial de água potável, ou um manancial de águas amargas. Ou ela é própria para saciar a sede, ou ela é imprópria para saciar a sede. Então a pergunta é: o que eu tenho feito com a voz que Deus me deu? Então Deus me deu uma voz para o seu louvor. Tenho louvado a Deus? Tenho abençoado vidas? Ou tenho louvado ao diabo e tenho amaldiçoado vidas? Concluindo, meus irmãos, nós temos que ver Cristo no nosso texto, né? Cristo tem que estar presente na pregação. Como eu vejo Cristo no texto? Jesus é o rei que nunca se corrompeu por paixões. Com certeza Jesus foi tentado, o diabo tentou, o mundo tentou. Jesus não se corrompeu pelas paixões carnais. Jesus foi sempre cheio do Espírito e não de vinho. Até quando deu aquele ato de loucura e meteu chicote em todo mundo e colocou ordem no templo que estava bagunçado, Jesus estava muito no controle de si. O zelo do Senhor o havia consumido, mas ele não havia perdido a sua razão. E será, meus irmãos, que existe alguém, Lívia, que mais tenha vivido em favor dos fracos? Que mais tenha agido a favor dos marginalizados? Que mais tenha socorrido aos necessitados? Então, meus irmãos, Jesus, ele é o cumprimento supremo dos 3 conselhos da mãe de Lemuel. Jesus é o cumprimento dos 3 conselhos daquela mãe piedosa. Em Cristo, o Rei perfeito, nós recebemos não apenas o modelo, mas o poder para nós vivermos conforme a sabedoria de Deus. A mãe de Lemuel, ela não escreveu um manual completo de governo, não. A área dela não era política, a área dela era materna. Ela escreveu 3 advertências, que são os fundamentos para uma vida piedosa. Então, quando fala de sexualidade, está falando sobre a sabedoria com o corpo, de saber usar o tempo para que o meu corpo seja mais de Deus e menos do mundo. Porque é uma batalha se evidenciando. E quem vai vencer essa batalha é aquele que estiver alimentando mais o seu espírito. Aquele que mais estiver alimentando a sua carne vai sucumbir nessa batalha. Quando ela fala de bebida forte, ela está falando de sobriedade da mente. Cuidado, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Eu tenho que pensar antes de falar. Eu tenho que pensar antes de agir. E por fim,
Quando ela fala de socorro ao necessitado, ela fala de justiça social. Então ela fala de cuidado com o próximo, o zelo com as necessidades daqueles que estão sendo atacados, prejudicados, sejam amigos ou inimigos, porque Jesus amou até mesmo seus inimigos. Ah, dona Eliane Taranto, feliz aquele que, tendo recebido tais conselhos, os aplica em sua vida. Realmente é verdadeira fala. Feliz é a pessoa que teve uma mãe temente a Deus, que o avisou sobre os perigos do pecado. E ainda mais feliz é esse filho que atendeu aos seus avisos. Seja você, meu irmão, minha irmã, essa pessoa. Ah, mas é possível ser essa pessoa? Isso é grande demais, é maior do que eu. Irmãos, Cristo não apenas nos ensina a viver como Ele viveu, mas Ele nos transforma, né, presbítero Zé? Para nós vivermos como Ele viveu, para nós nos entregarmos totalmente a Ele. Ouça a voz da sabedoria, viva como o verdadeiro Filho de Deus. Receba esses conselhos para a sua vida. Seja pleno, feliz, abençoado, um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Amém?